só seguir. A gente pode ler? Sim ou não? Amém. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou pode acompanhar na mesma versão que a minha no telão. Minha esposa já voltou, então eu prefiro ela ali. Eu gosto de você, Rubia, mas gosto mais dela, viu? É. Diz assim a palavra de Deus. Tá todo mundo ouvindo? Diga amém. Amém. Salier, tá ouvindo aí? Belezinha? Os corintianos que estão chegando agora, estão ouvindo também? Ô Alon, o seu celular está ali, o Alisson mandou uma mensagem para você. Em terra de águia, borboleta não voa. Eu acho que tem alguma relação com Corinthians e São Paulo. Quanto foi o jogo, Alisson? Ganhando os pênaltis. O Alon ficou sério agora. São Paulo ninguém manifestou, né? Todo mundo ficou quieto. Aqui, tudo bem. Vamos ler a Bíblia? Vamos porque é importante? Sim ou não? Amém. Amém? Amém. Vou falar de coisa boa. Deus, Bíblia, palavra. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram desocupados o dia todo? Ninguém nos contratou, porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados, terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pode fechar os olhos, por favor? Senhor, somos tão dependentes do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Que o Senhor nos ajude nesse exercício espiritual e intelectual de perceber, entender a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, para que a Tua Palavra encontre em nós um terreno fértil, pois a Tua Palavra é a semente. Muito obrigado. Amém. A vida da gente não depende de dinheiro, a vida da gente não depende do local que a gente vive, a vida da gente não depende do carro que a gente dirige, a vida da gente não depende da casa que a gente mora. A vida da gente depende dos valores que regem a nossa vida. E as nossas atitudes são oriundas dos valores que nós temos. E eu quero começar perguntando: qual atitude você alimenta no seu coração? Porque todos nós alimentamos atitudes no nosso coração. Todos nós alimentamos coisas e isso gera atitudes na nossa vida. Talvez você alimente no seu coração a ganância. Ou talvez você conheça alguém que é ganancioso, que
nunca está satisfeito com o que tem. Sabe, uma pessoa que nada lhe satisfaz. Tem pessoas que se alimentam da ira. A ira rege o coração delas. Elas estão o tempo todo iradas. Estão iradas com o esposo, iradas com a esposa, iradas com as crianças. Estão iradas com a fila do banco. Estão iradas no trânsito. O tempo todo elas estão estressadas. E alimentam isso no seu coração. Você conhece pessoas assim? Nós temos atitudes ruins. E conhecemos pessoas que têm atitudes ruins. Conhecemos pessoas que não estão satisfeitos com nada. Você conhece pessoas que estão sempre reclamando? Trabalha num lugar, reclama do chefe, reclama do salário, reclama não sei o quê, quer um outro serviço, daí ele pede a Deus, ele vem na igreja, dá testemunho, olha, Deus me deu um emprego que eu pedi, passa 2, 3 meses, ele está reclamando do patrão, ele está reclamando do salário, ele está reclamando da empresa. Tem pessoas que não cabem em lugar nenhum. Se moram aqui, reclamam. Os vizinhos são ruins, esse bairro é ruim. Se vai morar em outro bairro que só tem gente com pouco dinheiro, não gosto de morar do lado de pobre, porque aqui ninguém tem dinheiro. Se vai morar num bairro chique, aqui é todo mundo snob, aqui ninguém fala com ninguém. Não cabe em lugar nenhum. Se frequentam essa igreja, não gosta, não gostei desse, qual o nome disso? Pompom. Essa cor eu não gostei. Mas se vai em outra igreja lá, não gosta de outra coisa, não gosta do banco. Não gostei do pastor porque ele é barbudo. O outro que faz a barba não gosta do que faz a barba também. A gente não cabe em lugar nenhum. Se tem dinheiro, reclama. Se não tem dinheiro, reclama. Dinheiro não dá para nada, que dinheiro... eu ganhei, já não tem mais dinheiro. Se tem dinheiro... o bom mesmo é quando a gente vivia mais simples. Não cabe em lugar nenhum. Nós corremos o risco de viver assim. E os discípulos de Jesus estavam, parece-me, indo por um caminho desse. Porque nós temos a tendência, nós corremos o perigo de reclamar. Os discípulos de Jesus estavam no caminho de viver reclamando. Eles de repente poderiam começar a viver uma vida de reclamações. Por quê? Porque Jesus estava se mostrando totalmente contrário do que eles queriam que Jesus fosse. Eles queriam que Jesus fosse um poderoso chefe de Estado, mas Jesus escolheu ser cordeiro. Eles queriam que Jesus se impusesse, que Jesus fizesse uma rebelião contra os romanos, mas Jesus preferiu a discrição. Eles queriam que Jesus lutasse, que Jesus pegasse a espada, mas Jesus se entregou. Jesus foi lá e se entregou. E dentro de tudo isso, quem está comigo diz amém. Amém. Dentro de tudo isso tem uma frase que para mim é pelo menos perturbadora. Jesus um dia lança tudo que os discípulos parecem que esperam pelo chão. E Jesus olha para eles e diz assim: gente, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vou falar para você, ou frasezinha complicada, ou coisa, porque a gente gosta de usar essa frase quando a gente estava por último e foi jogado na frente. Mas quando a gente estava na frente, alguém jogou a gente por trás, a gente não gosta não. Os crentes gostam de usar essa frase, sabe quando? Não, olha, eu fui chamado olha, eu nem sabia, mas um amigo meu me indicou, fui chamado na empresa tal, olha, eu nem fiz isso, mas Deus é fiel, olha, tinha um monte de gente lá que estava na minha frente, mas como diz a Bíblia, os últimos serão os primeiros, e eu consegui um emprego. Mas ele não fala. Naquela outra vez que ele estava na frente, e ele não conseguiu, o de trás passou, e daí quando o de trás passa, ele mete o pau. O cara entrou porque é amiguinho de alguém. Sabe, essa frase aqui, ela é muito boa, é igual mais ou menos aquele ditado: pimenta é boa no olho dos outros. Vocês, então imagina, Jesus estava dizendo para eles: olha gente, vocês são os apóstolos, vocês são os primeiros, foi os primeiros que eu chamei, mas se prepara para ficar no final da fila. No final da fila. Imagina, você está na fila do banco,
Fila do banco é algo assim muito espiritual, né, irmãos? Que ele testa a sua fé, você começa a orar. Você não fala mal de ninguém, porque você serve de Deus, você fala em língua estranha. Algumas palavras estranhas que Deus não entende também, né? Tudo bem. Daí está, você está chegando na fila, a hora que vai chegar a sua vez, a moça do caixa fecha o caixa porque é a hora do almoço dela. Daí você começa a dizer palavras de adoração a Deus. Não é isso? Louvado seja o Senhor, que bom que essa moça vai almoçar, não é isso? Maldita, desgraçada, tomara que engasgue com a carne e morra. A gente não gosta muito mesmo dessa frase. Imagina só, você está aqui na igreja, ontem nós tivemos uma pauleira para desmontar aquilo ali, a gente está fazendo mutirão, um monte de coisa, e vamos pensar que a igreja lote aqui, e você que é da igreja que fez tudo, chega na hora do culto, eu digo assim, pastor Marcos pega o microfone, olha, os membros da comunidade Celebre Vida, por favor, fique em pé, deixe os visitantes sentados, você fala, caramba, eu que arrumei, eu que vim pintar, eu que arrumei, agora eu vou ficar em pé para o visitante sentar? Ele que sente no chão. Porque a gente não quer, isso é difícil, porque isso tem que tirar o eu. E quando isso acontece, é muito fácil a gente começar a reclamar da vida. É muito fácil a gente achar que as pessoas nos devem, que o nosso chefe nos deve, que a nossa esposa nos deve, que os nossos esposos nos devem. Porque em suma, nós queremos ser o centro de tudo. Mas Jesus diz assim, se você quer me seguir, você deve estar disposto a abrir mão do primeiro lugar na fila e ir lá para trás. Você quer? Então Jesus está dizendo que a nossa felicidade não depende do lugar que a gente está na fila. Jesus diz que a nossa felicidade depende de outras coisas. E quem está comigo diz amém. Amém. Então entenda, irmãos. Eu não quero me tornar uma pessoa infeliz. Você quer se tornar uma pessoa infeliz? Você quer se tornar uma pessoa amarga? Sabe quando nós nos tornamos pessoas amargas e murmuradoras com o mundo? Vamos ver a Bíblia. Jesus conta a parábola. Olha aqui, me ajude, olha para mim. Vamos só reler esse texto. 7 horas da manhã. Aqui não tem muito em Taubaté, mas eu já ouvi falar que para o lado do Nordeste é muito comum. Você vai nas praças, tem uns trabalhadores lá. Eu ouvi falar que no Ceará ou em Fortaleza, assim, são praças, tem lá o trabalhador com a caixinha de ferramentas. Você precisa de um encanador, chega, ó, vamos lá para você fazer um conserto na minha casa. Mais ou menos em Taubaté tem lá na Desembargador, o pessoal que fica com um caminhão de mudança, sabe? Então imagina uma praça e um cara que é trabalhador, ele vai lá na praça e diz, olha gente, preciso de alguém para trabalhar na minha casa, uma construção lá, estou numa obra lá, e tem um monte de gente, quanto você vai pagar? Quanto que é o dia de um pedreiro hoje? 100. Diz, 100 quanto? Eu vou pagar, obrigado, Bia. Eu vou pagar 100 reais, quem quer trabalhar para mim? 7 horas da manhã. Ele leva todo mundo, que ele está fazendo uma obra muito grande. Quando dá 9 horas da manhã ele volta lá, porque ele precisa de mais gente. Olha, quem quer trabalhar aí para mim? Eu estou precisando de gente na minha obra. Beleza, eu estou pagando 100 reais o dia, mas já são 9 horas. Vamos lá que no final do dia a gente acerta. Ele faz isso de novo meio-dia, 3 horas da tarde. E quando dá 5 horas, falta 1 hora para encerrar o expediente, ele chega na praça e diz, por que vocês estão parados aí? E alguém responde assim, é que ninguém nos contratou. Olha, vai lá pro batidão, estamos virando laje lá, e depois eu dou um trocado para vocês. E os caras chegam 5 horas da tarde, 6 horas para o expediente. Pensa bem, 17 horas, 5 horas da tarde, aquele senhor está na praça. Quem que ele vê na praça? Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para a Bíblia e começar a tentar entender como Jesus olhava. Aquele homem, eu acho que ele não chega na praça e não vê ali vagabundo. Ele vê ali pai de família, que não tinha conseguido nada, que não teria nada para levar para casa naquele dia. E perceba que a resposta foi clara. Nós não estamos trabalhando, não é porque nós não queríamos trabalhar, é porque ninguém nos contratou. Sabe, irmãos, escute aqui uma coisa. Muitas pessoas estão em condições ruins da vida,
não é porque querem. Quantas vezes nós olhamos para alguém e julgamos, ela está assim por causa disso ou por causa daquilo. Mas muita gente está em situação difícil na vida, porque ainda não tiveram oportunidade de melhora. Mas quando foi 6 horas da tarde, o dono mandou o administrador pagar. Paga primeiro aqueles que chegaram às 5 horas da tarde e assim por diante. E aí vem a reclamação. Aqueles que começaram às 7 horas da manhã começaram a reclamar. E o cara que era dono do dinheiro falou assim: ei, calma aí, eu combinei com você quanto? Não foi 100 reais? Sim ou não? Sim, toma os 100 reais, cara. Vaza! Tá aqui, ó. Eu estou pagando menos do que eu combinei? Não. Agora o dinheiro é meu. Se eu quero pagar 100 para o outro, o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com a minha vida e com o meu dinheiro? É essa a dinâmica. Quanto nós acertamos pela manhã? Então não fique zangado, chateado, aborrecido, se eu quero pagar para esse outro mesmo que dei para você. Não fique com inveja. Quando é que nos tornamos pessoas amargas? Quando é que nos tornamos pessoas medíocres? Quando é que a nossa vida se torna pobre? Quando é que perdemos a alegria de viver? Quando é que nos tornamos infelizes? 5 coisas eu quero compartilhar. Primeiro, a gente se torna infeliz quando a gente acha que conosco Deus é justo e com o outro Deus é bom. A primeira coisa que pode nos tornar infelizes, Andressa, é quando eu acho que comigo é sempre pau e pedra e com os outros Deus alivia. A gente acha que Deus tem 2 balanças. A gente acha que na igreja do outro pastor as coisas acontecem mais fácil. Pô, está acontecendo tudo isso. E nós aqui temos que ir para o farol vender água para conseguir dinheiro, percebe? Para pagar o som. A gente olha para o outro, para o colega que está prosperando, e a gente começa a achar que com ele Deus está dando um empurrãozinho, e com a gente parece que Deus está puxando o freio de mão. Quando eu começo a pensar assim, eu começo a me tornar infeliz. A minha vida vai me tornando amarga, porque eu começo a pensar que Deus tem preferidos, e Deus não tem preferidos. Deus não é apenas justo comigo, Deus é muito bom comigo, aleluia. Deus não é apenas justo com você, Deus é muito bom com você também, aleluia. Qual era o motivo de chateação desses trabalhadores? Que começaram às 7 horas da manhã. Eles não estavam reclamando porque o dono da vinha tinha pago a eles menos do que eles tinham combinado. Eles estavam amargurados porque acharam que os outros receberam mais do que deviam receber. O problema não era o que era com eles, é que eles não estavam olhando para si, eles estavam olhando para o outro. O nosso problema é quando a gente tira o olho da gente e o nosso olho vai para a vida do outro. Deus não nos chamou para ficar olhando a vida dos outros. Quem está comigo diz amém. Amém. Deus não quer que vivamos assim. Deus não quer que vivamos assim, mas muitas vezes fazemos isso. Nós achamos que os outros conseguem coisas com tanta facilidade. A gente às vezes escuta aí, a gente encontra com alguém que estudou com a gente, que trabalhou com a gente, que a gente viveu junto, e a gente diz aí, como é que você está? Ah, eu estou trabalhando na firma tal, que você é? Ah, eu sou gerente lá, puxa, estou ganhando 15 mil reais. Daí você fala, oh, Deus deve ter dado um empurrãozinho. Que a gente sempre quer achar isso. A gente acha que para a gente tem mais esforço. Você já tentou subir um morro de bicicleta com vento contrário? Já se andando de bicicleta, aquela dificuldade, de repente dá uma rajada de vento no seu peito assim, você vai, miséria, por que o vento não sopra a hora que eu estou subindo o morro? A gente fica assim. Mas escute uma coisa, meu irmão. Deus é muito bom com você, eu posso ouvir um amém? Amém. Deus é muito bom comigo, Deus é bom comigo. Eu gosto de lembrar daquele cântico do Inário que cantávamos há muitos anos atrás, que dizia: quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez.
eu tenho certeza que você tem bênção para contar. Quando é que a nossa vida se torna amarga? Quando é que o nosso coração se endurece? Quando é que a nossa alma se torna pobre? Quando é que nos tornamos amargos com a vida? Quando é que perdemos a alegria de viver? Quando é que nos tornamos infelizes? Segundo, quando a gente não vê na vida o privilégio de simplesmente fazer. Às vezes a gente acha que só vale a pena se a gente ganhar dinheiro. A gente às vezes acha que só vale a pena se eu levar alguma coisa. Vamos ajudar fulano. Ah, mas eu ganho o que com isso? Ajudar por quê? Ninguém me ajudou. A pessoa assim, ela vai se tornando amarga. Tem gente que acha que tudo que a gente faz tem que ganhar algo em troca. Gente, vamos domingo de manhã reunir todo mundo aqui e vamos sair para distribuir água, arrecadar dinheiro. Ah, por quê? Por quê? O que eu ganho com isso? Domingo é o único dia que eu acordo tarde. Eu preciso dormir. A gente às vezes escuta outras pessoas da igreja dizendo assim: ah, eu tenho mais coisa para fazer. Daí dá vontade de dizer, quer dizer que a gente que vendeu água hoje de manhã era tudo vagabundo? Não, todo mundo tinha muita coisa para fazer, mas estavam dispostos a fazer coisa, não porque iam ganhar dinheiro, mas porque tem uma visão, tem um sonho, porque acredita em alguma coisa. Sabe, meus irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se não houvesse céu, você faria bem às pessoas ainda? Porque tem muita gente que faz bem com medo de ir para o inferno. Mas fazer o bem é digno em qualquer circunstância. O cara que começou a trabalhar de manhã ficou com inveja daquele que começou a trabalhar às 5 horas da tarde. Sabe que tipo de filosofia é essa? É do cara que diz assim: ah, se eu soubesse que 5 horas da tarde eu ia ganhar a mesma coisa, que horas eu ia vir? 5 horas? 5:30 ainda, né? Se eu soubesse, eu ia vir 5:30. Mas sabe o que Deus está dizendo para nós? Filho, fique feliz porque você tem trabalho. Fique feliz porque você foi útil. Fique feliz porque você está construindo alguma coisa. Porque se você pensa em levar vantagem em tudo, me perdoe, você é medíocre. Sua vida é medíocre. Porque a dignidade está em fazer as coisas porque é digno de fazer. Eu vou ajudar meu vizinho, eu vou ajudar meu colega, eu vou ajudar o outro. Não é porque eu vou ganhar, porque é digno. Porque isso é digno, porque isso é honesto. Porque eu quero que meu filho siga o meu exemplo. Porque eu quero que ele se torne um homem e uma mulher digna. Quem está comigo diz amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando é que nos tornamos infelizes? Quando é que o nosso coração fica amargurado? Quando é que a nossa alma fica entristecida? Quando é que a gente perde a alegria de viver? Terceiro, quando a gente não consegue celebrar a prosperidade do outro. Quando a gente não consegue celebrar a prosperidade do outro. O dono da vinha generoso com aquele pai de família que só trabalhou, que só foi contratado às 5 horas da tarde. Pensa bem, ele 5 horas da tarde não tinha trabalhado. Quem trabalha por conta sabe o que é isso? Quem trabalha por conta aqui? Você já ficou um bom tempo sem ter serviço? Não ter dinheiro? Já teve que contar moedinha para comprar pão e o seu filho dizer assim: pai, eu queria leite e você não tem dinheiro para comprar o leite. Mas quando aquele homem foi contratado, em vez dos amigos ficarem felizes, eles ficaram com inveja, porque o outro recebeu muito na mente deles. Olha só como eles podiam fazer. O que seria digno de uma pessoa feliz? A hora que o cara pagou 100 reais para aquele pai de família, ele chegar e dar um abraço. Que bênção, meu irmão! Que bênção que ele pagou para você 100 reais. Que bênção que ele pagou um denário. Que bênção que você vai poder levar o leite para casa hoje. Que bênção que você vai para sua casa levar dignidade para sua família. Que bênção, que bom. Que bom que esse Senhor teve compaixão de você. Escute aqui. Mas sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente fica zangado porque o outro está prosperando. A gente fica zangado porque o outro está se dando bem.
É muito fácil chorar com os que choram. O difícil mesmo é se alegrar com os que se alegram. Porque quando alguém recebe uma bênção, a gente às vezes pergunta: por que ele, não eu? O cara trocou de carro, por que ele, não eu? O cara ganhou dinheiro, a gente está assim, encontra um colega, e aí, cara, olha, hoje é dia 10, eu já bati minha meta. Ah, Deus, o senhor está de brincadeira, eu não consegui nem metade ainda. Porque a gente sempre fica pensando, alguém chega assim, o chefe chama lá no escritório, e alguém, o que aconteceu? Não, ele vai me promover. Ah, por que você? Por que não sou eu? Isso não é digno. Sabe o que Deus espera da gente? Sabe que seria bom que eu fizesse, Nathalie, Ana Paula, qualquer um de nós? Que bom, meu amigo, que você foi abençoado na última hora. Que bom que na última hora você foi resgatado. Que bom que mesmo quando não havia mais esperança, você foi abençoado. Mas eles estavam zangados. Quem quer ser feliz aqui, diga amém. Amém. Sabe o que torna a nossa vida infeliz? Sabe o que deixa o nosso coração amargo e a nossa vida triste? Sabe o que faz que a gente perca a alegria de viver? Quarto e penúltimo. A gente fica infeliz quando a gente não admite que as pessoas possam ser diferentes daquilo que nós seríamos se estivéssemos na posição dela. Existem pessoas assim, que só é do jeito delas, da maneira delas. Ah, se fosse comigo não ia ser assim não. Ah, se eu fosse o dono dessa empresa não ia ser assim. Ah, se eu fosse o prefeito não seria assim. Ah, se eu fosse o líder não seria assim. A gente não dá espaço para o outro ser diferente. A gente às vezes não dá espaço para que os outros façam diferente do que eu faria. E isso vai tornando a nossa vida infeliz. Sabe por quê? Porque a gente está sempre insatisfeito. Porque a gente sempre se acha melhor que os outros. Mas é maravilhoso quando a gente olha para o outro e pode celebrar a alegria dele e dizer assim: olha, que bom que você teve essa ideia diferente, porque eu não tinha. É engraçado, não sei se já aconteceu com vocês, eu acho que sim. Às vezes a gente tem uma ideia que acha que é a melhor ideia do mundo, daí você vai contar para alguém muito empolgado: cara, eu tive uma ideia, a ideia é assim, tal. Não, cara, mas por que você não faz isso? Dele te dar uma ideia melhor do que a sua. Você foi todo empolgado lá, achando que a sua ideia era a melhor do mundo, mas o outro teve uma ideia melhor que a sua. Sabe o que acontece com muita gente? Ele não admite que a ideia do outro é melhor. Então ele afunda o outro, para que a ideia dele possa prosperar. Ontem, ou anteontem, e ontem nós estávamos aqui conversando, enquanto trabalhávamos, Cristiano, eu depois conversando com o Flávio, lembrando do quartel lá, e ele estava compartilhando como na vida militar é um humilhando o outro. Eles estavam testemunhando isso, né? Eu disse: nossa, que vida infeliz. Né? Eles contando histórias de como um oficial humilhava o outro na frente do outro. Que coisa triste, que coisa terrível. Ah, se eu fosse o chefe aqui, não pense assim. Ajude a prosperar. Não se torne uma pessoa feliz, infeliz. Quem quer ser feliz aqui, diga amém. Amém. Quem está comigo diz amém. Amém. Meu tio e minha tia acabaram de chegar, estão lá na porta. Beijo. Eu sou legal, tia. Então, quando é que nos tornamos pessoas infelizes? Quando é que nos tornamos pessoas medíocres? Vem logo, aí já está atrapalhando já, tia. Chegou chegando, hein? Deixa eu esperar. Gente, minha tia é tímida, ninguém olha pra ela, tá? É mal de família, já viu, né? É a mãe do Rubiano aqui, o meu tio é o pai. Ô Jesus, Deus está tratando você hoje, né, André? Quem está comigo diz amém. Amém. Quando é que nós tornamos amargos? Quando é que o nosso coração fica endurecido? Quando é que a nossa alma se torna pobre? Quando é que a gente perde a alegria de viver? Quando é que a gente se torna infeliz? Quinto e último,
A gente se torna infeliz quando a gente não tem espaço para a graça de Deus. Quando a gente não tem espaço para a bondade. Quando a nossa maneira de conceber é só na recompensa. Quando a gente só pensa, eu vou ganhar quanto? Eu vou acordar amanhã para ir vender água no farol, porque eu vou levar os cones para vender para o meu serviço, porque escute uma coisa aqui, olhe para mim. Graça é quando alguém recebe alguma coisa, não porque merece, mas porque o outro quer fazer. Escute uma coisa, você talvez possa pensar isso, eu já pensei nisso. Eu acho que de vez em quando, é só uma ideia minha, sabe essas coisas malucas? Sabe lá, no livro de Jó, quando Deus está no céu lá e no seu trono e os anjos vêm prestar conta para Deus e o capeta vem no meio? Eu já fiquei pensando nisso, porque tem uma conversa de Deus e o diabo sobre Jó. Eu já fiquei pensando na conversa de Deus e do diabo sobre mim, né? Eu ficava pensando assim, né? Eu fico pensando assim comigo, puxa, Deus está abençoando Alex, beleza. Daí o diabo chega para Deus e fala assim, Deus, o senhor não pode abençoar o Alex. Daí o Deus, eu estou imaginando, Deus diz, por que não? Porque ele é um pecador. Porque ele peca pra caramba. Porque ele se ira, porque ele é rude com a esposa, porque ele é, sei lá. Você não pode abençoar o Levi, não. Porque o Levi, o senhor não pode abençoar fulano, não. Deus chega lá, o diabo chega lá no céu e diz assim, o senhor não pode abençoar o Alexandre, não, Deus, por quê? Você quer que eu conte para o senhor? Você quer que eu conte? Você não pode abençoar André, você não pode abençoar a Andresa. Deus chega lá para o diabo e fala assim, o diabo chega para Deus e diz, Deus, você não pode abençoar o Alisson, não. Você não pode abençoar a Ana Paula ali, então, Deus, você não conhece. Daí sabe o que Deus responde, gente? Olha aqui para mim. Deus responde, eu estou abençoando o Alex porque eu amo ele. Eu estou abençoando o Fernando, o Alexandre, a Ana Paula, ali, o Salier. Não é porque eles merecem, mas porque eu os amo. É porque eu os amo. Eu abençoo o Alon porque eu quero bem. Eu abençoo o Márcio porque eu quero bem. Eu abençoo o Florisvaldo porque eu quero bem ele. Deus olha para o diabo e diz assim, você vai encarar? Você vai encarar? Você quer me impedir? Quando a gente não tem espaço para graça, a gente vai se tornando infeliz. Mas Deus nos abençoa, não é porque a gente merece. Deus nos abençoa porque Ele nos ama. Como que Deus trata você? É pelo que você merece? Não é pelo que você merece. Deus trata você, não é pelo seu caráter, que você não é tão santo assim, não. Deus não te abençoa porque você é bonzinho, Rivanil. Não. O dono da vinha podia ter pago apenas quanto? 20 reais, 10 reais, não podia? Podia. Ele tinha o direito, mas ele disse, eu quero abençoar. Deus me trata com bondade, por quê? Porque se Deus fosse tratar o Flávio como o Flávio merece, coitado do Flávio, Deus nos trata com bondade, não é porque merecemos. Eu acho tão engraçado, para não dizer ridículo, horrível. Gente, Marina, que vem dar o testemunho e chega assim, não, eu consegui um emprego, consegui uma bênção, porque eu orei. Sabe? Porque eu orei comigo. Gente, a gente não recebe nada porque a gente merece, não. A gente não ora para receber, a gente ora para ter intimidade com Deus. Oração não é para conseguir coisas com Deus, para manipular Deus. Oração é para abrir o coração, para que eu seja mudado por Deus. Oração não é para eu mudar Deus, mas para eu ser mudado. Sabe qual oração que deveríamos orar hoje? Sabe qual oração que você deveria orar, Tamires? Senhor, eu não estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui por causa da sua misericórdia. Eu estou aqui por causa da sua graça. Eu estou aqui porque se eu fosse acreditar em mim mesmo, eu já teria desistido muitas vezes. Mas o Senhor continua acreditando em mim. Sabe por que às vezes nos chateamos? Porque olhamos os outros com um olhar mesquinho. Porque olhamos os outros, mas não nos colocamos no lugar deles. Não nos colocamos no lugar daquele pai de família que ia embora para casa sem um tostão.
Não olhamos para a situação dele. Escute aqui, meu irmão. Você só está aqui porque Deus está tratando você, não como você merece. Mas você está aqui porque Deus está tratando você por causa da graça dele, conforme a graça dele, só por isso. Nada mais e nada menos. Quantos aqui querem ser felizes? Vamos ficar em pé. Ministério do Louvor. Feche os seus olhos, por favor. Ore comigo. Por favor, feche os olhos.